Olá pessoal, bem, nesta videoaula nós vamos estudar limites de sequências. Mais especificamente, vamos calcular o limite da sequência AN igual a 1 mais 1 sobre N elevado a N, ok? Bem, uma das principais técnicas que existem para se calcular limite de sequências é se considerar uma função de variável real e que tenha a mesma fórmula que a nossa sequência, certo? Basicamente a gente vai trocar o N daqui da definição da sequência por um x, onde esse x pode ser real. A gente vai considerar a função f de x igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x. E vamos tentar calcular o limite de f de x quando x tende a infinito, já que o que a gente quer é o limite de an quando n tende a infinito. E aí, se existir o limite dessa função quando x tende a infinito, também existe o limite da sequência quando n tende a infinito, e os valores vão ser iguais. Certo? Então, nós temos que calcular isso daqui. Bem, quando x tende a infinito, 1 mais 1 sobre x tende a 1, e o expoente lá tende a infinito. Então, a gente tem uma forma indeterminada, 1 elevado a infinito. E toda forma indeterminada, a resolução vai passar em algum momento pela regra de L'Hopital. Ok? Então, a gente vai aplicar o ln a ambos os lados dessa igualdade daqui. Tá? A gente vai ficar com ln de f de x igual a ln do que está do lado de cá. Mais ln de uma potência, esse x aqui do expoente, a gente pode passá-lo para frente do ln multiplicando. Então, a gente fica com essa relação aqui, com essa igualdade. ln de f de x igual a x vezes o ln de 1 mais 1 sobre x. Então, se ln de f de x é igual a isso, significa que f de x é igual a e, a base do logaritmo natural, elevado ao que está do lado de cá. Então, é daí que vem a ideia da resolução. A gente vai calcular o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que é o que a gente queria. E por essa igualdade aqui, f de x igual a e elevado a 1 mais 1 sobre x, a gente tem que o limite disso vai ser igual ao limite disso daqui. E qual que é a ideia agora? A ideia é que a função exponencial ela é contínua. Isso significa que a gente pode passar o limite que está aqui fora para dentro. Em outras palavras, esse limite que está aqui é igual a esse limite aqui. Ao invés de primeiro calcular o valor da função e elevado a x, ln de 1 mais 1 sobre x, e depois fazer o limite quando x tende a infinito, nós podemos calcular o limite do expoente quando x tende a infinito, e depois fazer e elevado a esse valor. Certo? E isso é possível por quê? Porque a função exponencial é contínua. Bem, então vamos olhar para o limite desse expoente. Bem, se você olhar direitinho, a gente tem o x tende a infinito e ln de 1 mais 1 sobre x tende a ln de 1, que é zero. Então, a forma 0 vezes infinito. E forma 0 vezes infinito você usa a regra de L'Hopital. Como? Você tem que inverter um dos termos que está multiplicando aqui. O melhor termo para ser invertido é o x. Então, a gente fica com o limite de ln de 1 mais 1 sobre x sobre 1 sobre x. Aí agora, o que é que a gente tem? Em cima, ln de 1 mais 1 sobre x, quando x tende a infinito, tende a ln de 1, que é zero. E embaixo, 1 sobre x, quando x tende a infinito, também tende a zero. Então, uma forma indeterminada, 0 sobre 0. Vamos aplicar a regra de L'Hopital. Vamos derivar em cima e embaixo. Então, fazendo isso, a regra de L'Hopital vai nos dizer que a gente vai ter a derivada do de cima, que é 1 sobre 1 mais 1 sobre x, aplicando a derivada do ln, né? Só que no lugar do x, coloca 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada de 1 é 0, e a derivada de 1 sobre x eu deixei aqui indicada, tá? Eu não calculei o valor. Por quê? Porque embaixo também vai aparecer a derivada de 1 sobre x. Então, a gente pode cancelar. Vai ficar apenas o limite de 1 mais 1 sobre x, quando o x tende a infinito, que é igual a 1. Então, aqui a gente vai ter e elevado a 1. Então, o limite da sequência é igual ao limite da função, quando o x tende a infinito, que é igual a e elevado a 1, que é e. Okay? Então, isso ilustra uma das formas de se calcular limite de sequência. Trocando a sequência, que é uma função de variável natural, por uma função de variável real, já que nesse tipo de funções a gente pode usar as técnicas de cálculo 1, como a regra de L'Hopital. E quando existe o limite da função, existe também o limite da sequência. Além disso, esse limite é importante porque ele representa o número e como limite de sequência. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.